Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos tratar de um novo assunto do segundo bimestre, um novo conteúdo do segundo bimestre. Nós iremos falar sobre esportes de ação e esportes de invasão. A escolha do esporte, ela se faz muito relacionado com aquilo que acontece no momento, que é muito comum nos dias de hoje, que é do conhecimento de todos. Então, eu escolhi o basquete para falar sobre esporte de invasão. Antes de mais nada, quero dizer para vocês que esse conteúdo estará na plataforma do Google Docs através do acesso ao site www.arimenegato.com.br, sala virtual, opção roteiros de estudo e primeiro ano do ensino médio. Lá estarão, então, os conteúdos que serão abordados. Nesse primeiro momento, nós faremos uma leve abordagem no assunto e aprofundaremos nas próximas aulas. A partir de hoje, nós estaremos assistindo às aulas pelo Centro de Mídia. Então, todas as aulas de educação física serão transmitidas via Centro de Mídia. Vocês receberão ou já receberam nos grupos do WhatsApp os horários de aula. Então, aquele cronograma, aquele horário de aula presencial, ele foi adaptado para o horário de aula remoto. Então, todos terão aula de educação física uma vez por semana, sabendo que a outra aula de educação física será, então, ministrada pelo Centro de Mídias. Então, ficará assim, uma aula com o professor da disciplina semanalmente, e a outra aula, obrigatoriamente, será assistida por vocês no Centro de Mídia. Isso ocorre sempre de sexta-feira, ok? Se eu não me engano, o horário da aula dos primeiros anos ocorre a partir das 15 horas. Perfeito? Então, para que nós possamos falar sobre esporte de invasão, para que nós possamos falar de esporte coletivo, nós precisamos entender o que é esporte. E esporte, existe dois fatores predominantes dentro da linha da ideia do esporte. Eu posso falar que existe esporte individual, que é aquele esporte praticado somente por um indivíduo, por um atleta, o esporte coletivo praticado por mais de um atleta. Então, se você tiver e observar um esporte praticado por dois atletas, ele já pode ser considerado esporte coletivo. Existem inúmeros esportes. Recentemente, nós falamos sobre o boxe, lutas. É um esporte individual. Existem lutas em duplas? Não. Pelo que eu sei, até então, as lutas olímpicas, elas são praticadas individualmente. Nós podemos também levar em consideração, dentro da ideia de esporte, nós também podemos levar em consideração sobre os jogos. Jogos que podem ser competitivos e os jogos que podem ser cooperativos. Quando nós falamos de esporte, nós temos que entender que o esporte de alta performance, de alto nível, ele é um esporte competitivo. Existe cooperação dentro do esporte coletivo? Sim, entre uma equipe, entre os atletas de uma mesma equipe, existe a cooperação, para que todos possam ter o mesmo objetivo, que é ganhar uma partida, fazer um ponto e coisa parecida. Ok? Então, sempre tem isso em mente. Existe dentro da linha de esporte, na linha do jogo em si, existe a questão dos fatores do esporte, que são o esporte individual e o esporte coletivo. Existe o esporte, dentro da linha da ideia do esporte, existem esportes cooperativos e existem esportes competitivos. Eu posso também falar, existem jogos cooperativos, existem jogos competitivos, ok? E abordando, fundamentando esse assunto,
o esporte de alta performance, de alto nível, eles são considerados esportes de competição. Perfeito? Agora eu vou compartilhar uma tela, nós iremos conversar sobre essa tela, sobre essa projeção que irei fazer, e logo em seguida nós vamos assistir 2 vídeos e a aula estará, então, já no seu ápice final de encerramento, ok? Então vamos compartilhar essa tela. Perfeito. Então, nesse momento, nós iremos ver sobre basquete, a sua história e origem, basquete no Brasil, basquete no mundo, a organização do esporte e o contexto social. Como surgiu o basquete? O basquete, ele é um esporte conhecido pelo mundo todo. Existe uma grande porção, uma grande parte da população brasileira que pratica o basquete ou praticou em algum momento da vida. Ele é um esporte coletivo, joga-se numa quadra 5 atletas, com posições definidas. É um esporte dinâmico, exige-se demais do atleta. É um esporte que tem como objetivo acertar um alvo. Pronto. Esse é o ponto, o resumo legal do esporte. Esse alvo, ele tem uma tabela e uma cesta. E a bola é o instrumento pelo qual é manipulado para que, então, essa bola possa chegar e passar da linha da cesta, que é o objetivo principal do esporte chamado basquete. Onde foi sua origem? O basquete é um esporte criado nos Estados Unidos. O estado de Massachusetts, ok? Onde, numa escola chamada ACM, que é a Academia Cristã para Moços, era uma escola voltada somente para meninos. E, como a gente sabe que esse estado de Massachusetts é um estado muito frio, então eles criaram esse esporte, eles criaram uma atividade física, que até então não era esporte, para que pudesse aquecer no momento mais frio do ano. Então, um professor chamado Naismith, né, ele então ele pega um cesto de maçã, e lá então ele tira o fundo desse cesto, ele coloca esse cesto numa determinada altura, então ele ele tira o fundo desse cesto, e ele cria uma bola, que não era uma bola que quicava no chão, era uma bola feita com a tripa de um animal, né, preenchido com vários tipos de lã ou alguma coisa parecida. E essa bola era passada até que, então ela era jogada dentro do cesto. Até que tinha um problema sério que, no início dessa atividade, todas as vezes que a bola caía dentro do cesto de maçã, era necessário colocar uma escada para tirar a bola. Até que ele teve a ideia de tirar o fundo, né, desse cesto. Essa atividade física, no início, era jogado num campo de grama, com muitos jogadores, onde a bola não quicava, era passada, e depois, então, foi transferida, com o tempo, foi transferida para um lugar mais reservado, onde diminuiu o número de jogadores. Ok? Basquete no Brasil, o basquete no mundo. O basquete no Brasil tem uma grande tradição. Nós temos grandes jogadores do passado e do presente. Jogadores que têm um destaque muito grande, não no cenário mundial e no cenário brasileiro. Um dos jogadores mais famosos, que a gente é muito comentado, ainda vivo, mas não está em ação, mas ele trabalha ainda com esporte, nós podemos falar sobre Oscar Schmidt, no masculino, podemos no feminino falar sobre a Paula, Magic Paula, a Hortência, Marta, Janete, e por aí vai. No mundo, nós temos diversos jogadores famosíssimos
Mas quando a gente olha para o mundo, a gente olha para o basquete mundial, mas nós olhamos diretamente para a NBA, para quem consegue entender sobre o basquete da Liga Americana, que é o basquete profissional da Liga Americana. Então, o melhor basquete do mundo é americano. E uma figura mais importante do basquete americano, a gente tem que levar em consideração, tem várias, mas a mais importante de todas é Michael Jordan, que ainda está nativa, não como jogador, mas como empresário, e que ele foi um grande jogador, excepcional jogador, e não teve, até nesse momento, nenhum que equiparasse com ele, porque ele foi considerado o jogador mais completo do mundo. Como que é a organização do esporte? O basquete em si, hoje, ele é organizado entre a FIBA, Federação Internacional de Basquete Amador, e NBA, National Basketball Association, né? Associação Nacional de Basquete. Então, são duas ligas mundiais, onde a NBA se concentra somente nos Estados Unidos, e a FIBA, que a gente fala que é o resto do mundo. A nível de característica de basquete, é muito parecido, com algumas diferenças nas regras do basquete. Ok? No contexto social, como que o basquete ele é visto? O basquete ele é visto como um esporte que promove a sociabilização e a aproximação dos povos. Tanto que o basquete FIBA, ele proporciona e dá condições para jogadores do mundo todo poderem jogar fora das suas nações. Nós temos vários casos de jogadores brasileiros que não atuam mais no Brasil, mas atuam em outros países e até mesmo na NBA, ok? Então a gente vai ver um breve vídeo, são dois vídeos consecutivos, e logo nós faremos nossas considerações finais. Então vamos lá. Eu vou fechar o áudio agora, senão o retorno fica muito ruim, para que nós possamos então estar assistindo. O basquetebol foi criado em 1891 por James Naismith, um canadense naturalizado norte-americano, no Instituto Técnico de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. O diretor do colégio, o professor Gulick, pediu para que Naismith idealizasse um jogo. Vamos voltar novamente o vídeo, tá? Para a gente poder entender um pouquinho o que vai ser falado aqui, ok? Vamos lá de novo. Vamos lá. O basquetebol foi criado em 1891 por James Naismith, um canadense naturalizado norte-americano, no Instituto Técnico de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. O diretor do colégio, o professor Gulick, pediu para que Naismith idealizasse um jogo que pudesse ser praticado por um grande número de alunos ao mesmo tempo e que pudesse ser realizado em um local fechado e coberto e que também fosse de fácil manejo. O motivo era o rigoroso inverno daquela região e o desinteresse dos alunos pela prática de atividade física devida à monotonia das aulas. Naismith idealizou regras e materiais para a prática do novo esporte. Uma bola grande e 2 cestos de pêssego foram colocadas horizontalmente em um plano elevado. Tais cestos foram colocados a aproximadamente 3 metros do solo. O nome basquetebol originou-se do material utilizado: basquete, cesto e bola. Esse jogo fez muito sucesso e logo surgiram as primeiras regras do novo esporte. Essas regras eram de número 13, ou seja, 13 regras. Os aspectos fundamentais dessas primeiras regras são mantidos até hoje. No Brasil, o basquetebol chegou por volta de 1896, pelo professor Augusto Chan, que introduziu o esporte no Colégio Mackenzie de São Paulo. Logo em seguida, o esporte foi introduzido também na Escola Normal de Praças,
no Instituto Caetano de Campos e na ACM de São Paulo. O Brasil também foi o primeiro país da América do Sul a adotar o novo esporte. A primeira partida oficial ocorreu em 1912, no Rio de Janeiro. O basquetebol brasileiro foi dirigido pela Confederação Brasileira de Desportos até 1933, ano em que foi criada a Federação Brasileira de Basquetebol. A partir daí, o basquetebol ganhou relevância nacional, tornando-se um dos principais esportes no país. Bem, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Então você observa que o basquete ele é muito antigo. A centenária do basquete já faz mais ou menos uns 10 anos, 15 anos que houve a centenária do basquete. E já passou dos 100 anos. Então é um esporte, vamos dizer assim, considerado antigo, mas bem atual, ok? Agora nós vamos dar uma pequena pincelada sobre o jogo em si, como se organiza um jogo de basquete. Veja, não é minha intenção formar jogador de basquete. Não é minha intenção falar como se joga basquete. Não é minha intenção. Até porque nós estamos batendo um papo de um conteúdo. Mas se fôssemos praticar, precisaríamos estar numa quadra. E, infelizmente, nesse momento não temos essa condição, ok? Então, nós vamos dar uma pincelada sobre esporte, falar sobre esporte, entender o que é um esporte de invasão, perfeito? Mas o jogo em si, eu não vou estar explorando esse assunto. Vamos lá, então, próximo vídeo. Neste vídeo, você vai aprender mais sobre as diferentes posições em um jogo de basquete. Em função do biotipo e das capacidades, cada jogador tem um papel determinado na organização ofensiva e defensiva da equipe. O basquete é um esporte coletivo com 5 jogadores e 5 posições por equipe. Podemos agrupá-los em 2 categorias: jogadores do garrafão e jogadores do perímetro. Primeiramente, as posições do perímetro. O primeiro jogador nessa área é o armador. Ele leva a bola do campo defensivo para o campo ofensivo e também cabe a ele organizar o ataque. Em seguida, o ala armador. Esse jogador normalmente faz arremessos de longe, mas ele também pode entrar no garrafão para jogar. Por fim, o ala. Este jogador é versátil, geralmente mais alto que o armador e que o ala armador. Ele deve ter um bom arremesso à distância, mas também deve ser capaz de entrar no garrafão para disputar com jogadores mais fortes. Ele também pode ficar na proximidade da cesta, ou de costas para a tabela para receber a bola. Os jogadores do perímetro geralmente atacam atrás da linha de 3 pontos. Eles podem fazer arremesso, driblar em direção à cesta ou dar passes ao jogador do garrafão. Agora, as posições do garrafão. O primeiro jogador nessa área é o ala pivô. Ele faz arremessos bem próximo à cesta ou na cabeça do garrafão, mas ele também pode dar chutes longe da tabela ou partir para o drible. Por fim, o pivô, o maior jogador da equipe. Ele geralmente joga de costas para a cesta, um posicionamento aplicado no ataque e na defesa. Ele também tem que estar atento ao rebote, isto é, a recuperação da bola caso a cesta não seja feita após um arremesso. Os jogadores do garrafão jogam perto da tabela, seja no fundo da quadra ou na cabeça do garrafão. Eles usam tamanho para defender a área e pegar rebotes. Dependendo das suas capacidades e tamanho, encontre a melhor posição para você. Lembre-se que não necessariamente é uma posição fixa. Muitos jogadores são polivalentes e podem atuar de várias maneiras em quadra. Agora é com você. Aqui nesse breve resumo, que a gente fala do esporte em si, os 2 vídeos nos remetem a compreender a história e a origem do esporte, o esporte basquete. Nos faz compreender também como que é feita a organização, né, do esporte em si. Só 2 correções. Ele fala dos 2 pivôs que jogam embaixo. Hoje em dia não se fala pivô, se fala poste, né? Poste de baixo, poste de cima, né? Poste é aquele mais alto, a gente olha
anda na rua, vê um poste, nossa, é alto. Então, é isso que eles querem dizer. Existem 2 postes que são os 2 pivôs. O poste de cima que joga em cima e o poste de baixo que joga embaixo. Geralmente, aquele pivô de baixo, o poste de baixo é o que é mais alto. É aquele mais alto, mais encorpado, que aguenta a pancada. Ok? Isso é um breve comentário. Nós iremos estar abordando mais profundamente nas próximas aulas. Ok? E dando, nesse momento, a entender que o esporte de invasão é o esporte que invade a área do oponente. Por isso que ele chama esporte de invasão. Nós vamos abordar mais profundamente nas próximas aulas. Mas já estou começando a dizer para vocês, o esporte de invasão é o esporte que invade a área do oponente. Nós podemos falar de inúmeros esportes. O futebol de salão, ele precisa invadir a área do oponente. O esporte handball invade a área do oponente. O esporte futebol de campo invade a área do oponente. O esporte basquete invade a área do oponente. E o voleibol? Eu posso falar que o voleibol é um esporte de invasão? Não. O voleibol em si, ele é um esporte de rebatida, aonde você passa a bola com maior força e velocidade para que o oponente que está do outro lado não consiga pegar essa bola, defender essa bola, pegar essa bola. Então, o voleibol não pode ser considerado um esporte de invasão. Perfeito? Tênis de mesa? Também não. Tênis de quadra? Também não. Então, nós podemos identificar alguns esportes de invasão. Nós iremos estar parando por aqui, porque nós temos tempo para falar sobre o esporte. E eu espero que você tenha gostado. Eu quero só estar avisando a todos que, primeiro, eu vou fazer toda a abordagem desse assunto, esporte de invasão, e logo em seguida eu estarei postando a primeira avaliação. Eu já tinha conversado com alguns alunos do primeiro ano, que eu estaria ainda essa semana postando uma avaliação teórica. Mas, como mudou o horário, mudou as aulas que terão que ser transmitidas pelo centro de mídia, então precisei alterar a data que nós iremos estar fazendo essa avaliação. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a atenção de todos e até a próxima.